Ok, vamos lá então. Começar essa nossa exploração de hoje. Temos aqui uma história que, olha, desafia a gente a pensar sobre o que é ver de verdade, sabe? A ideia é investigar a imaginação não como, sei lá, uma fuga, uma fantasia boba, mas como algo vital mesmo, essencial para dar sentido à vida. E como isso contrasta com aquela visão só do mundo externo, né? O ponto de partida para a nossa conversa é uma análise bem interessante do conto O Cego Estrelinho, do Miyakoto, né? Aquele escritor moçambicano genial. O conto está no livro Histórias Abençonhadas, e a análise que guia a gente aqui é do Carlos São Paulo. E ele usa conceitos da psicologia junguiana para, desvendar as camadas da história. Então a nossa missão aqui é tentar entender como essa jornada do estrelinho, que é um menino cego, e dos guias dele, o Gigito e a infeliz Mina, como isso tudo ilumina essa tensão, sabe? Entre ver com os olhos e perceber com a alma. O que será que essa história ensina pra gente sobre achar um sentido maior na vida? E já deixo aqui uma coisa que a análise traz e que me pegou. Sobre o Gígito, dizem que ele via para não crer. O que será que isso quer dizer, hein? É um ponto de partida excelente, muito instigante, e acho que vale a pena só situar um pouquinho o Miyakoto, né? Ele tem um estilo literário muito, muito próprio. Alguns críticos chamam de realismo animista, que basicamente é uma maneira de escrever que mistura o dia a dia, o real, com elementos mágicos e espirituais. É como se a vida interior das coisas, das pessoas, fosse algo concreto, palpável na escrita dele. A linguagem que ele usa é fundamental para isso. E essa análise que a gente está usando faz uma ponte muito bacana. Mostra como essa ficção do Couto espelha processos da psique. Processos bem profundos. Aquelas coisas que a psicologia analítica do Jung explorou tanto, sabe? O poder dos símbolos, a dinâmica do inconsciente. Por isso que essa lente junguiana encaixa tão bem aqui. A história lida, no fundo, com essa tensão entre mundo interno e mundo externo. Um tema central para o Jung, né? Ótimo, ótimo contexto. Então vamos mergulhar nos personagens. Primeiro, o estrelinho, o menino cego. E o primeiro guia dele, o Gigito Efraim. A análise ressalta que o jeito dele guiar era bem diferente do normal, né? Como era isso? Sim, era muito singular. O Gigito ele não se prendia a descrever o mundo de forma literal, sabe? Objetiva, nada disso. Ele usava o que a análise chama de olhos da imaginação. Então, quando ele guiava o estrelinho, ele inventava cores, criava texturas, sensações. Ele não só narrava o que via, ele criava um universo interior para o menino. Um universo rico, vibrante. É uma abordagem que, como a análise bem aponta, não serviria para alguém que só olha para fora, né? Alguém que só valoriza o fato bruto, o concreto. E aí, a gente volta para aquela frase intrigante. Gigito Efraim estava como nunca esteve São Tomé. Via para não crer. Quer dizer, diferente do apóstolo Tomé, que precisou ver para crer na coisa física, né, na ressurreição, o Gigito usava a visão, ou melhor, a descrição, justamente para não crer só naquilo que estava ali fora. Ele abria a porta para a imaginação. Exato. E se a gente conecta isso com o quadro maior que a análise propõe, o conto sugere algo muito forte. Viver essa dimensão da imaginação, como o Gigito ensina e o estrelinho experimenta, isso é mais vital, tem mais sentido do que simplesmente aceitar a tal realidade compartilhada, aquela visão consensual, puramente externa do mundo. Isso lembra muito uma citação do Jung, que a análise traz e que é central: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Pode parecer o contrário do que a gente pensa, né? Mas no universo do conto, nossa, faz todo sentido. O estrelinho, que é chamado de o desvistado, aquele que não tem a visão externa, ele é justamente quem desperta para esse mundo interior, alimentado pela imaginação do Gigito. É esse mundo de dentro que dá significado para a vida dele. E aqui tem um dos insights que eu acho mais poderosos da análise, sabe? Aquilo que falta na gente, a característica que marca a gente como diferente ou limitado por fora, a cegueira, no caso do estrelinho, isso pode se tornar, parece um paradoxo, né? Mas pode se tornar o nosso guia mais importante.
A falta abre um espaço, uma sensibilidade diferente, e a imaginação pode preencher esse espaço de um jeito muito profundo, apontando para um caminho de significado que talvez de outro jeito a gente nem visse. A ausência vira a bússola, sacou? Nossa, isso é muito interessante mesmo, porque a gente tende a associar imaginação, fantasia com o oposto da realidade séria, né? Às vezes até com algo meio fora da casinha, sei lá. A análise parece que bate de frente com isso. Bate de frente, sim. E para reforçar isso, o texto da análise traz uma citação muito marcante da Nise da Silveira, aquela psiquiatra brasileira incrível, seguidora do Jung. Ela dizia algo como: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. É quase um chamado para a gente valorizar essa dimensão interna, essa loucura criativa que a gente tem. Faz todo sentido dentro da história. É como se o Gigito empacotasse o mundo com essa fantasia essencial e o Estrelinho, ouvindo, desempacotasse essas palavras dentro dele, sabe? Preenchendo o pensamento com cores, com magia. Uma colaboração que alimenta a alma mesmo. Mas aí, a história dá uma virada. A guerra chega, né? E o Gigito é levado embora. Ele é afastado dessa função de guia. E quem assume o lugar dele é a irmã, a infeliz Mina. E aí, claro, a dinâmica muda, radicalmente. A infeliz Mina é o extremo oposto do Gigito. A análise descreve ela como alguém que só consegue olhar para fora. As descrições dela para o Estrelinho são puramente factuais, concretas, literais. O resultado? A realidade, quando vem por ela, fica dura e pesada. Toda aquela magia, leveza, some. Isso levanta uma questão bem importante que a análise explora, né? Será que essa realidade só concreta, sem imaginação, não é também uma forma de cegueira? Uma cegueira para nossa capacidade de criar, de inventar sentido para as coisas? Que deixa a gente preso só no previsível? Exatamente. É uma cegueira que tira da gente essa capacidade de criar e recriar o mundo por dentro. Coisa que o Gigito fazia tão bem, né? Remetendo a um estado mais infantil, talvez, mais ligado à fantasia. A infeliz Mina representa essa visão mais adulta, pragmática, que muitas vezes perde essa conexão vital. E tem mais, a relação deles se desenvolve, né? Estrelinho e infeliz Mina viram amantes. Ele descobre o prazer do corpo, a dimensão física do afeto. Só que essa conexão com o concreto, com o externo, acontece justamente quando aquele mundo mágico interior que ele conhecia com o Gigito começa a esvaziar. A análise fala que a psique do Estrelinho vira tipo uma arena de luta nessa fase. De um lado, a novidade do prazer físico com a infeliz Mina, do outro, a saudade, a perda daquele prazer da imaginação, daquele universo vibrante que o Gigito ajudou a criar. Como é que essa tensão se resolve? Ou não se resolve? É interessante ver como a análise interpreta esse conflito. Ela sugere que, mesmo sendo doloroso, essa tensão interna muitas vezes é um motor necessário para a gente se transformar, para aprender na arte de viver. O resultado não é garantido, não é previsível, mas o próprio processo de lidar com esses opostos força a gente a crescer. O conflito como um catalisador, né? Mesmo que seja desconfortável pra caramba. E o nome dela, Infeliz Mina? A análise sugere que tem um peso simbólico aí, né? Só para a realidade externa, que muitas vezes é uma realidade que a própria pessoa ajudou a criar, de forma limitada. Isso pode levar à apatia, perda de vitalidade. A análise chega a sugerir que essa falta de criação interior é a verdadeira cegueira. E a dor do Estrelinho fica palpável. Ele chega a dizer: agora, só agora, sou um cego que não vê. Uma cegueira dupla, né? A física, de nascença, e agora essa interior, a perda da visão da alma. O Miyakoto usa uma expressão forte, presenciando inimagens. O amor físico tá ali, mas parece que não compensa essa perda das cores do pensamento. É pesado. E então, realidade externa bate de novo. Chega a notícia que o Gigito morreu na guerra, a infeliz Mina, claro, mergulha numa tristeza profunda. É o peso do concreto, da perda que não tem volta.
A análise usa uma imagem forte para isso, o monstro da saudade. Aquela coisa que a gente mesmo cria com as nossas expectativas, nossos apegos, e que depois se volta contra nós. Mas é nesse ponto, no auge do sofrimento da Infelizmina, que acontece a virada decisiva no Estrelinho. De algum jeito, ele consegue ressuscitar o Jijito que já existia dentro dele, aquela capacidade de imaginar, aquele olhar interior que o Jijito despertou nele. Agora isso emerge com força total, e os papéis se invertem completamente. É o Estrelinho quem passa a guiar a Infelizmina, mostrando para ela um caminho diferente, um caminho que, segundo o conto, enobrece a vida, justamente por integrar essa dimensão da imaginação. Nossa, que virada. Que força! E como isso se conecta com o estilo do Miyakoto mesmo. A análise aponta que essa resolução está em total sintonia com aquele realismo animista que a gente falou no começo. O próprio ato do Estrelinho de ressuscitar o espírito do Jijito dentro de si e usar isso para guiar é um exemplo perfeito dessa mistura de realidade psicológica com um acontecimento quase mágico. A forma da história espelha o conteúdo da transformação. Lindo isso. E essa transformação do Estrelinho, né? De ser guiado para virar guia, de receptor para criador de mundos interiores. Isso exemplifica muito bem o poder do que o Jung chamava de símbolos. E aqui a análise junguiana ajuda muito a gente. Para o Jung, um símbolo não é só um sinal com um significado fixo, tipo uma placa. É uma imagem viva, carregada de energia psíquica, de mistério. Ele tem uma face que a nossa consciência racional consegue reconhecer, mas tem também uma face oculta, que aponta lá para o inconsciente. O Jijito, para o Estrelinho, funcionava como um símbolo vivo dessa capacidade de imaginar. Entendi. E por que é importante entender os símbolos desse jeito? Qual a pegada? A perspectiva junguiana de análise ressalta isso, alerta para uma coisa crucial. Tentar decifrar um símbolo usando só a lógica do ego, a razão pura e simples. Na verdade, esvazia o símbolo. Quando a gente reduz o mistério a uma explicação racional que a gente já conhece, a gente encaixa a imagem nas nossas crenças de sempre e o símbolo perde o poder de transformar, perde a energia vital dele. É como, sei lá, desmontar um relógio para ver como funciona e depois não conseguir montar de volta. A função se perdeu ali. Os símbolos, nessa visão, eles funcionam como guias. Eles reconectam a gente com aspectos mais profundos da nossa natureza, com partes da psique que a lógica do dia a dia talvez esqueceu ou reprimiu. Eles apontam para o nosso potencial, para o nosso caminho único de desenvolvimento. Aquilo que o Jung chamou de processo de individuação, né? Se tornar quem a gente é na totalidade. O Estrelinho, quando ele internaliza e depois encarna o espírito do Jijito, ele está seguindo um chamado simbólico profundo, para integrar essa dimensão da imaginação e achar a própria forma de ver e de guiar. Os símbolos agem num nível que vai além da razão pura. E a consequência de ignorar esses mistérios, de tentar reduzir tudo ao concreto, ao que a gente acha que entende racionalmente. Bom, a gente corre o risco de ser guiado só pela Infelizmina, seja personagem ou aquele nosso lado que só enxerga o factual, o pesado. É como aquela imagem bíblica da Torre de Babel, sabe? Uma tentativa que não leva a lugar nenhum de alcançar o céu, o incognoscível, usando só os tijolinhos limitados da razão. E no fim, a gente acaba perdendo a linguagem comum da alma, a conexão com a profundidade simbólica da vida. Então, tentando amarrar isso tudo, o que a gente pode tirar dessa exploração toda? A jornada do Estrelinho parece ser uma metáfora muito forte, né? Sobre como a imaginação é vital, esse olhar interior que o Jijito cultivou, como isso é necessário para dar cor, sentido, profundidade para a nossa experiência. E isso se contrapõe àquela realidade puramente factual, representada pela Infelizmina, que pode limitar a gente, até tirar a nossa vitalidade, se for o único jeito de perceber o mundo. É por aí. Sim, essa é a tensão central, sem dúvida. Mas acho importante notar que a história e a análise dela não estão propondo uma fuga total para a fantasia ou negar o mundo concreto. Não é isso. O Estrelinho vive o amor físico com a Infelizmina, ele lida com a perda real do Jijito.
A chave parece estar na integração. A arte de viver, como a análise sugere, talvez more justamente em aprender a navegar essa dança entre o mundo interior da imaginação, dos símbolos, dos significados e o mundo exterior da experiência concreta, das relações, dos fatos. Não é escolher um e jogar o outro fora, sabe? Mas encontrar um diálogo que seja fértil entre os dois. E para a gente fechar, a análise deixa uma imagem muito poética, quase uma visão de futuro. A de um tempo onde o encontro do mar com o céu será entendido por todos, não só pelos poetas. Um tempo em que todo mundo conseguiria enxergar com a alma, e os olhos físicos seriam só portais para a gente transitar livremente entre esses mundos, interno e externo. Mundos que talvez nunca deveriam ter sido separados assim. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O que significaria na nossa vida hoje cultivar ativamente essa percepção mais integrada? Como a gente pode nutrir nossa própria capacidade de imaginar, o nosso jiu-jitsu interior, para não sermos guiados só pela concretude que às vezes limita tanto da infelizmina? Como achar mais cores e mais sentido no nosso próprio caminho, aprendendo a ver não só com os olhos, mas também com a alma? Fica aí a reflexão.